Olá, tudo bem com você? Eu sou a Geise Ferreira e ensino professores de arte a passar em concursos públicos. O vídeo de hoje é o pedido de uma seguidora. Vou falar sobre avaliação em arte. Como avaliar na disciplina de artes? Quais critérios, quais referências devo ter em cada uma das linguagens artísticas? Mas antes, se você ainda não me segue ou não se inscreveu, me siga, se inscreva, curta esse vídeo para que ele chegue a mais pessoas e compartilhe com quem você acha que gostaria de saber mais sobre esse assunto. Bom, a avaliação é uma forma de diagnosticar a situação de aprendizagem de um aluno, ou seja, a sua função é verificar o quanto de conteúdo ensinado foi absorvido por esse aluno e também analisar se ele está conseguindo acompanhar os conteúdos curriculares. Isso em qualquer disciplina. Mas, em se tratando de artes, precisamos de critérios ainda mais específicos, porque não estamos falando apenas de uma linguagem, e sim de 4 linguagens: artes visuais, música, dança e teatro. E para cada linguagem existem critérios diferentes, conforme as especificidades de cada linguagem, dos elementos constitutivos, dos seus objetivos. No ensino de arte da escola, não tem pretensão de se formar um artista, mas de tornar o conhecimento dessas linguagens em modos pelos quais os estudantes pensam e se comunicam com o mundo. Então, não tem sentido avaliar por critérios de certo e errado, feio ou bonito, mas também não significa que um trabalho feito de qualquer jeito deve ser valorizado da mesma forma que um trabalho no qual o aluno se dedicou a fazer. Esses parâmetros, sim, que precisam ser levados em consideração. Mas antes de falarmos sobre os critérios avaliativos em arte, precisamos lembrar que a avaliação faz parte do planejamento. O professor e a professora de arte planejam as suas aulas com conteúdos e objetivos distintos para cada turma. E a avaliação vai fazer parte desse planejamento e não feita somente no final do processo. Ele deve existir o tempo todo, no início do conteúdo, durante o processo artístico e no produto final. Às vezes, esse é um erro que alguns professores cometem, de avaliar só no final, sendo que a avaliação é contínua, processual. Afinal, como saber se um aluno já conhece sobre aquele conteúdo e das suas experiências, das suas vivências, se a gente não avaliá-lo antes? É por isso que existe a avaliação diagnóstica. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal sobre os tipos de avaliação escolar, e se você não viu, dá uma olhadinha que explica muita coisa. Outra coisa é saber como esse aluno está entendendo, relacionando e aplicando esses conteúdos nas próximas aulas. Fora todo o processo artístico, até o produto final, que pode ser um desenho, uma peça teatral, uma coreografia de dança, uma composição musical. Pode ser que, em algumas situações, o produto final nem seja aquilo que era esperado, mas o processo do aluno e para o aluno foi tão rico em descobertas, em experiências, em repertórios, em compartilhamento com os colegas, que isso aí deve sim ser levado em consideração. Ou o contrário também pode acontecer, um produto final até que bem feito, mas que durante o processo não foi compreendido os objetivos, ou que não foi feito genuinamente por esse aluno, tendo a participação de outros colegas na finalização, né, entre outros motivos. Então, nem sempre há um registro completo ou até mesmo um registro concreto, né, mais que com observação e registro de nós, professores, isso pode indicar o andamento e o desenvolvimento das atividades artísticas, que podem ou não resultar em um produto final. Assim, a avaliação deve contemplar todo o tempo nas aulas de arte, desde a apresentação do conteúdo para os alunos, seguido pela proposta da atividade prática, né, da atividade artística, e o desenvolvimento do processo até o produto que resultou de todo esse procedimento. Isso sem falar da autoavaliação, que também é muito importante para o aluno entender o seu papel no processo artístico e de como aquela experiência vai agregar a outros conteúdos que virão depois, que farão parte do seu repertório, parte do seu aprendizado, e como ele vai se relacionar também com as outras disciplinas. E
mais amplamente falando, como isso tudo vai ser relacionado com a sua vida, do seu olhar para si mesmo, para o outro, para o mundo onde vive. A disciplina de arte é muito mais que os conteúdos e as experiências artísticas. É a área do conhecimento que expande o olhar, estimula a sensibilidade, a criatividade e serve para qualquer outra área da nossa vida. Por essas questões, é que é necessário olhar para o aluno de forma mais individualizada, porque um aluno nunca é uma tela em branco. Ele tem experiências que precisam ser consideradas se quisermos práticas artísticas e pedagógicas significativas e que estimulem esse aluno. Essa avaliação diagnóstica pode ser feita de maneira informal em sala de aula, através de conversas, pela observação da participação dos alunos, ou qualquer outro instrumento que você considerar pertinente para esse processo. Claro que isso não quer dizer que você vai sempre trabalhar com as preferências dos alunos, mas é interessante pensar que, a partir do que eles gostam, você pode apresentar um universo de informações que muitas vezes não são acessíveis a eles e que podem transformar a maneira que eles enxergam a arte, que é muito mais que desenho, por exemplo. A avaliação, portanto, tem que ser muito clara, tanto para o professor quanto para o aluno, porque todos participam desse processo. É necessário discutir os critérios, ter clareza, dos objetivos, os pontos por onde começar, para onde ir e onde vai chegar. A relação desses objetivos com a avaliação é importante para o professor em qualquer processo educativo, pois nos orientam se devemos continuar ou alterar a nossa rota de planejamento. Então, a avaliação deve ser feita durante todo o processo de desenvolvimento da experiência artística, né? Isso é um dos pontos mais importantes para avaliar em arte. É um erro avaliar só o produto final, sendo que o processo artístico é tão rico de experiências, de trocas, de novos olhares, de novos aprendizados, de compartilhamento de ideias, reflexões, entre tantas outras coisas, que é imprescindível um olhar sensível para considerar tudo isso e avaliar todos esses aspectos. O aluno, ele produz de acordo com a sua poética pessoal, para expressar suas ideias, seus sentimentos, imagens, signos, e através das linguagens artísticas podemos saber o que e como esses alunos produzem, como eles se expressam, como eles pensam. E o primeiro ponto de avaliação em artes é avaliar todo esse processo, né? E não só o produto final. Um pouco mais à frente, eu vou falar ainda aqui nesse vídeo sobre os critérios de avaliação nas diferentes linguagens artísticas. Outra coisa importante na avaliação em artes é não esquecer das 6 dimensões do conhecimento para o ensino de arte, que juntas e misturadas fazem parte da experiência artística. Ou seja, elas fazem parte de todas as linguagens do processo de experiência artística, né, de aprendizagem, desse processo pedagógico. São a criação, estesia, reflexão, expressão e fruição. São a criação, crítica, estesia, reflexão, expressão e fruição. Vou dar um exemplo prático de como essas dimensões são utilizadas. Uma professora, após trazer conteúdos referentes ao teatro, propõe a criação de uma peça. Todo o processo será permeado pelas dimensões, além das próprias especificidades da linguagem, que no caso é a do teatro, das habilidades pretendidas com essa atividade. Pode, inclusive, ter elementos de outras linguagens também. Então, temos, em termos de dimensões, a criação para a peça, a expressão das ideias e das emoções através da narrativa e da corporalidade, por exemplo, a crítica pelos próprios alunos, dos seus próprios processos, os alunos ali como protagonistas, percebendo essas questões, a fruição ao estarem como espectadores de um produto artístico, fruindo essa arte, que seria a peça teatral,
A estesia no sentido de experimentar corporalmente das sensações que aquela obra provoca, de perceber e sentir essas emoções, e a reflexão por todo o processo, tanto individual quanto coletivo, que também envolve uma autoavaliação. Isso serve para qualquer linguagem artística, tanto para música ou artes visuais, ou teatro ou dança. É um exemplo prático das dimensões que facilitam a avaliação da professora e do professor. Perceba que, através dessas dimensões, para avaliar em artes, há um sentido muito mais amplo, observando como o seu aluno se relaciona com todo o processo e com o produto final, de como ele era antes dessa experiência e como se transformou durante e depois de todo esse processo, e de como isso vai trazer referências para as suas próximas vivências. A bagagem que ele já leva a partir disso e agrega outras coisas. É muito importante que esses critérios sejam observados e analisados pelo professor e professora ao avaliar os seus alunos. Bom, aí você me pergunta: e os critérios de avaliação? Quais são eles? Como usá-los? Bom, esses critérios, eles não surgem do nada. Até agora você viu procedimentos que auxiliam na avaliação, como avaliar de forma processual e não só o produto final, de ter clareza dos objetivos que você tem com aquele conteúdo e atividade, para que os alunos saibam por onde começar, para onde vão, e das dimensões do conhecimento como indicadores para você perceber como seus alunos estão nos seus processos artísticos, do que aprenderam e como se desenvolveram. Se o objetivo da aula for a leitura de imagens, sons e gestos e a produção a partir de artes visuais, música, dança ou teatro, a avaliação pode ter como referências como os alunos se apropriam dessas linguagens. De que forma os alunos criam suas próprias produções para que os colegas interpretem? Como os alunos interpretam os elementos constitutivos do teatro, das artes visuais, da música e da dança? O que os alunos sentiram nos seus processos artísticos? Quais as percepções dos alunos sobre o que aprenderam sobre artes? O que eles acham que foi mais interessante nas aulas? O que não foi bom ou causou frustração? O que não conseguiram fazer? Essas perguntas são importantes para avaliar em arte e é muito específico e intrínseco a cada turma, mesmo que sejam de anos iguais. Afinal, mesmo que você tenha 4 turmas de oitavos anos, por exemplo, cada turma tem a sua personalidade e cada aluno tem as suas especificidades e repertórios próprios, além da subjetividade. Outra maneira de avaliar em artes é através de 3 critérios: avaliar a percepção do aluno em artes, avaliar a produção, a criação desse aluno e avaliar o conhecimento da sua produção artística. Eu vou explicar cada critério desse separadamente e compartilhar um quadro com você, um mapa mental, com esses 3 critérios e o que o aluno precisa fazer ou saber em cada etapa do processo artístico. Para avaliar a criação, a produção do aluno, deve-se levar em consideração se o aluno produz trabalhos artísticos usando a sua poética pessoal para expressar suas ideias, seus pensamentos, seus sentimentos. Aqui ela é avaliado somente a parte da produção, da criação desse aluno. E como temos 4 linguagens artísticas, para cada linguagem temos critérios próprios. Artes visuais. O aluno usa símbolos do que pensa e sente através das várias modalidades das artes visuais, das diferentes técnicas artísticas, ou seja, não só no desenho, mas na pintura, fotografia, modelagem, instalação, performance, colagem, entre outras. Como experimenta esses códigos? Como organiza o espaço pictórico? Uso bidimensional e o tridimensional? De que maneira ele trabalha as cores? Cria cores novas, novas formas, novas texturas? Como ele utiliza o material que tem em mãos? Como expressa a profundidade, a perspectiva, a proporção, o movimento? Já na música, esse aluno exercita o pensamento musical, simbolizando através de sons e silêncios os seus pensamentos e sentimentos.
cria e reproduz estruturas rítmicas, canta, compõe, improvisa, constrói instrumentos e os usa nas suas criações, cria efeitos sonoros vocais, instrumentais e corporais. No teatro, a gente pergunta: esse aluno exercita? Teatro. Esse aluno exercita o pensamento, agindo como se fosse alguém ou algo além de si próprio? Tem ação cênica? Elabora a criação cenográfica e vestuário para a cena? Como trabalha a expressão vocal e corporal? Improvisa? Usa a linguagem cênica para expressar os seus sentimentos e pensamentos? Dança. Esse aluno simboliza os seus sentimentos e pensamentos através do movimento? Cria movimentos corporais expressivos? Movimenta-se com naturalidade? Consegue girar, pular, saltar, andar, correr com expressividade? Utiliza os planos baixo, médio e alto? Usa o corpo nas pulsações rítmicas? Improvisa movimentos? Elabora coreografias? Então, perceba que, para cada linguagem artística, existem critérios para saber como os seus alunos estão no sentido da criação artística, da produção. E, respondendo essas perguntas, você tem ferramentas incríveis para avaliar essa parte do processo, que é a criação, a produção desse aluno. Outro critério avaliativo é avaliar a percepção, a análise desse aluno. De forma genérica, temos as perguntas: será que ele frui arte? Será que ele tem sensibilidade quando se depara com uma obra de diferentes linguagens? Como é que ele compreende, reflete, interpreta, critica, analisa, recria, reinterpreta o seu próprio trabalho e o dos colegas, artistas ou colegas de classe? Artes visuais. Como esse aluno faz a leitura e análise da obra de arte visual? Ele percebe os elementos constitutivos das artes visuais, como ponto, linha, plano, luz, forma, volume, espaço, em suas várias modalidades, como pintura, escultura, colagem, desenho, gravura, cinema, fotografia, entre outros? Conhece profundidade, composição, perspectiva? Sabe interpretar uma obra e suas múltiplas leituras? Entende as infinitas formas de se simbolizar uma mesma ideia? Música. Como esse aluno ouve e analisa uma produção musical? Percebe sons e fontes sonoras, a direção do som? É sensível às propriedades do som, intensidade, altura, duração, timbre? E ao ritmo, harmonia, melodia? Sabe identificar vozes e instrumentos? Percebe as diferenças e semelhanças nas interpretações de uma mesma obra, de um mesmo tema? Teatro. Como é a leitura que esse aluno faz da linguagem teatral? O que ele percebe da ação no palco, no espaço-tempo cênico, dos personagens, do texto escrito ou improvisado em cena? Percebe as soluções expressivas encontradas pelo grupo para resolver problemas através do imaginário dramático? Identifica as releituras, as recriações? Faz distinção entre a expressão teatral, da de cinema e da televisão? Dança. O aluno consegue fazer a leitura do movimento corporal expressivo? Percebe o relaxamento, a tensão, o pesado, o leve, o forte e o fraco? Percebe o movimento como algo significativo? Percebe as soluções expressivas encontradas pelo grupo? Conhece diferentes formas de dança? É sensível às diferentes interpretações? Você viu aqui agora outros critérios, de acordo com as percepções e análises do aluno. Para cada linguagem artística, existem critérios para saber como seus alunos estão, no sentido de perceber, de analisar a arte com as suas diferentes linguagens. Vamos agora para o último dos 3 critérios, que é a avaliação do conhecimento da produção artística. A avaliação do conhecimento da produção artística e estética está relacionada ao que o aluno conhece daquela linguagem artística. De forma geral, o aluno constrói conceitos sobre arte, relaciona e compara intenções e valores nas manifestações artísticas, tanto do passado quanto do presente, na sua própria cultura ou na de outros lugares? Em que nível de profundidade é que isso acontece?
Tanto nas artes visuais, como na música, no teatro e na dança, o aluno identifica autores e artistas de diferentes épocas, lugares, movimentos, gêneros, nas diversas linguagens da arte. Ele compreende e explica como manifestações artísticas ocorreram, como a história e cultura se influenciam mutuamente na produção e decodificação dos seus produtos, situa as preocupações estéticas dos períodos na história da humanidade que foram trabalhados, conhece as profissões artísticas, músico, maestro, compositor, artista plástico, artista visual, escultor, fotógrafo, gravurista, ceramista, ator, bailarino, dramaturgo, entre outros. O conhecimento da produção artística e estética pode ser avaliado sabendo a resposta dessas perguntas: do que é que o seu aluno sabe? Tendo esses três critérios, a avaliação da criação, produção, a avaliação da percepção, análise e a avaliação do conhecimento da produção artística e estética, você como professora e professor vai ter muito mais instrumentos para saber como é que seu aluno está nas aulas de arte e nas habilidades que já atingiu e daquelas que precisam ainda atingir. Além desses critérios, tem mais outros três que eu considero importante no processo avaliativo, que são o portfólio, o diário de bordo e a exposição. O portfólio, também chamado de pasta de artes, é um instrumento muito usado pelos artistas e é recomendado por alguns autores como modo de coletar evidências da aprendizagem dos alunos e acompanhar o seu processo durante as práticas pedagógicas e artísticas. No portfólio são organizados os trabalhos feitos ao longo do período escolhido, pode ser o bimestre, a unidade, o semestre, com data de início e a proposta do trabalho. Cada aluno vai organizar o seu próprio portfólio e pode fazer parte desse portfólio outros documentos relacionados à prática artística, como recortes de revistas, desenhos, colagens, textos produzidos pelos alunos sobre as suas experiências vividas, entre outros, sempre relacionando com 4 eixos: produzir, apreciar, contextualizar e compreender as artes como construção social e cultural. Assim, você pode ter um bom material para avaliar e saber qual ou quais recursos foram fundamentais para o desempenho dos seus alunos nas atividades artísticas. Mas aí você pode me perguntar: mas o portfólio é igual para todas as linguagens artísticas? Bom, para o portfólio de artes visuais, os alunos podem reunir as experimentações com desenhos, com diferentes técnicas e suportes, apreciação de imagens, textos descrevendo a experiência com aquela atividade, entre outros. Para o portfólio de música, eles poderão descrever as atividades desenvolvidas, colocar letras de músicas que foram trabalhadas, descobertas sonoras que tiveram, entre outros. Para o portfólio de teatro, questões que envolvam a criação das dramatizações e dos espaços, de como se criou um determinado personagem, de como se fez um espaço imaginário com os colegas, se teve várias possibilidades de efeitos vocais para um personagem, se ficou disponível para um jogo teatral, entre outros. E para o portfólio de dança, são úteis os registros e as pequenas anotações de como foram descobertos novos modos de movimento corporal, se foi identificado o ritmo das músicas que foram dançadas, se a relação com o corpo mudou depois das experiências em dança, entre outras anotações. Além do portfólio, outro instrumento avaliativo é o diário de bordo ou caderno de anotações, que serve tanto para o professor quanto para o aluno. Para o professor, a escrita de um diário de bordo se torna um registro muito importante do que vai acontecendo no decorrer das práticas artísticas, no decorrer das aulas. Ah, Geise, mas não tem como registrar toda a aula que acontece. Sim, eu sei, e tem dias que não dá nem para respirar direito, imagine fazer anotações. Mas, de acordo com o seu tempo, quando for mais tranquilo, uma aula que eles estejam fazendo as atividades, é um momento bom para se observar, né? É bom fazer esses registros para te auxiliar na avaliação, porque tem situações que podem passar despercebidas com a dinâmica de sala de aula, sabemos como é.
Nessa escrita, você vai refletir sobre o que é que está sendo trabalhado com os alunos no dia a dia, do que é que deu certo, do que é que deu errado, do que é que aconteceu e que não estava previsto, e olhe que são muitas coisas, né? Do que é que você mudaria, o que é que não mudaria, entre outras anotações. Enquanto você escreve, você pode observar o que é que os alunos estão conversando, como eles estão organizando as atividades, como estão executando os trabalhos. Assim, dá para rever os seus projetos, alterar métodos, buscar novas alternativas sempre que precisar, porque nem sempre o planejamento sai de acordo com o que a gente deseja. Então, para avaliar depois, a gente precisa reorganizar toda essa rota. Para o aluno, o diário de bordo também é muito importante, no sentido dele saber como está sendo o seu processo, o seu aprendizado, a sua evolução naquele conteúdo e também na prática artística. O que é que deu certo, o que é que não deu, quais foram as dificuldades de fazer um determinado trabalho, qual foi a parte legal, interessante. É um registro do caminho desde o início, que pode ser sempre revisitado. Então, tanto para professor quanto aluno, é um material interessante para ser avaliado, para servir como avaliação. E, por fim, a exposição. Existem várias formas de expor ou apresentar trabalhos artísticos. Uma exposição ou uma apresentação de alunos pode ser o final de um processo de trabalho que os alunos se empenharam, se engajaram, e expor ou apresentar pode ser um momento muito importante na vida deles e na escola, né? O interessante é que eles participem de forma ativa nessa exposição ou apresentação, tanto na parte da execução quanto na preparação. Ao ser organizado com os alunos, esses instrumentos podem ser um momento de aprendizagem importante, uma forma de você também avaliar o processo, e pode ser um acontecimento memorável na escola, que vai marcar a vida deles. E você pode reservar um tempo da sua aula junto com os alunos para organizar a produção, montagem, mediação e divulgação dessa exposição ou da apresentação. Na produção, há a organização prévia para determinar quem é que vai receber o público, quem é que vai mediar a exposição, quem é que vai fazer a montagem, entre outros. Na montagem, vocês podem decidir em que lugar da escola os trabalhos vão ficar, dos textos que vão ter sobre esses trabalhos, das legendas, entre outros. E na mediação, alguns alunos podem ficar responsáveis por apresentar os trabalhos que fazem parte da exposição ou da apresentação para o público escolar, alunos, professores, funcionários e, quem sabe, até os pais, né, os responsáveis, a comunidade escolar. E a divulgação pode ser feito cartazes, convites, né, para apresentação e para exposição. Então é um momento muito rico de troca, de aprendizado, e que serve muito bem para ser um instrumento avaliativo pelo professor. Resumindo então o que vimos no vídeo de hoje, a avaliação é parte importante do planejamento e deve ser feita de forma processual, considerando todas as etapas, todas as partes do processo artístico. Outro fator importante é utilizar as dimensões do conhecimento em arte como instrumentos para a observação e também para a avaliação dos seus alunos. Outra maneira de se avaliar em artes é através de 3 critérios, que é avaliar a percepção do aluno em artes, avaliar a produção, a criação desse aluno e avaliar o conhecimento da produção artística e estética. Além desses critérios, outros 3 também são importantes, que é o portfólio, o diário de bordo e a exposição, que você pode usar também como critério avaliativo, né? Usar na sua avaliação. Assim, você tem diferentes formas de avaliar e adaptar a sua realidade, a realidade da sua escola e das suas turmas. Então é isso, gente. Espero que esse conteúdo tenha agregado valor para você e que tenha te ajudado a entender como avaliar em arte. Continue por aqui para mais conteúdos como esse e compartilhe com alguém que gostaria de saber mais sobre esse assunto. Até a próxima, então. Tchau!